Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Mal ao Longe e antes de entrarmos no tema deste segundo episódio, eu queria começar por agradecer pelo vosso feedback no episódio de estreia. Obviamente que eu estava em pânico ao publicar o primeiro episódio porque o Mal ao Longe é um podcast a solo, sem um conceito entusiasmante ou diferente e por isso tem tudo para dar errado e tudo para limitar a interação convosco. No entanto, eu fiquei mesmo feliz com o facto de vocês terem comentado e terem partilhado o vosso feedback em relação ao que discutimos no primeiro episódio, que tivessem partilhado comigo como é que vocês veem a questão de estabelecer objetivos para um novo ano, até mesmo a vossa forma de fazer journaling. Foi muito bom para mim ter um bocadinho do vosso feedback também e que foi bom saber o tipo de técnicas que para vocês funcionaram ou têm vindo a funcionar, porque podem ir ouvir o primeiro episódio se não ouviram, mas journaling é algo que eu quero certamente implementar no novo ano e já estou no bom caminho durante o final deste. Portanto, foi muito bom ter o vosso feedback, ter a vossa resposta do outro lado, porque eu senti que não estava a falar para as paredes, portanto foi um ótimo começo. E por falar em começos, eu espero que vocês tenham tido também um ótimo começo de 2024, porque neste momento já é 2024 para vocês. Para mim, hoje é o penúltimo dia do ano de 2023, ainda temos aqui umas coisas para finalizar em termos de passagem de ano e outfits e afins, mas para vocês o ano já começou e eu fico super curiosa nesta altura para saber qual é que é o vosso plano ideal de passagem de ano, porque existem aqui várias correntes filosóficas de passagem de ano. Existe a típica alugar uma casa com os amigos ou ir para uma casa de família e passar o ano em casa, com toda a gente no cantinho e no conforto. Depois existe a corrente alternativa do lado oposto, que é aquela malta que gosta de ir sair na noite da passagem de ano. Para mim é completamente a loucura, porque basicamente vão para o frio, quando não é chuva, meter-se no meio da multidão para celebrar o início do ano. Eu louvo quem o faz, porque coragem eu não tenho. Seria incapaz, já fiz isso noutros tempos. Hoje em dia estou talvez demasiado velha para isso, mas não é de todo para mim. E a questão de passar em casa, na minha opinião, eu acho que a passagem de ano deve ser especial. E portanto, se eu passar em casa, o que vai acontecer é que eu vou querer fazer um menu de passagem de ano, toda uma decoração, foguetes e lá-lá-lás, e isso dá uma trabalheira descomunal. E a minha experiência com a ideia de passar a passagem de ano em casa é que são 1 quarto para a meia-noite e eu estou de fato de treino, a cheirar a fritos e sem qualquer motivação para ir trocar de roupa antes das 12 badaladas para festejar o novo ano em plenitude e no meu melhor. Quando passava a passagem de ano em casa, acabava sempre por acontecer o mesmo. Chegava àquela altura, eu começava a panicar com o tempo e às tantas desistia só, e lá estava eu a dar as boas-vindas ao novo ano de fato treino, ou de pijama, ou sabe-se lá como, mas de certeza não no meu melhor, no meu maior potencial. E isso incomoda-me porque eu acho que isso, começar o ano assim, começa logo por definir muito como é que o nosso ano se vai parecer. Não é que o facto de usarem lantejoulas no dia 31 ou uma cueca amarela vá atrair coisas para o próximo ano, mas é uma questão de o tipo de coisa que vocês estão dispostos a aceitar para o próximo ano. E se vocês começam o ano já a aceitar que é ok, num momento alto e no evento, no primeiro grande evento do ano, estarem a parecer uma lástima e nas últimas horas da vossa vida, eu acho que não é um bom presságio. E portanto, eu faço questão de, na passagem de ano, fazer alguma coisa especial. Neste caso, este ano, espero eu, vai ser provavelmente igual ao ano passado, porque é o terceiro ano consecutivo em que o nosso plano da passagem de ano é plano de pai, que é ir para uma quinta,
ou para uma quinta de eventos, um restaurante de eventos, pronto. E participar num jantar de passagem de ano. Basicamente, vocês chegam lá, vestidos, à hora de jantar, todos pipis, cheios de brilhos e lantejoulas e a maquilhagem a dar tudo, e não têm que se preocupar com nada a não ser sentar, comer, beber, dançar, nem a própria música vocês têm que escolher. Portanto, não há preocupações, fazem tudo por vocês, e eu acho que é a melhor maneira para mim de começar o ano, especialmente porque temos vindo a juntar um grupo de amigos que alinha nisto, e somos um grupo de jovens que se junta ali para passar a passagem de ano assim, e é ótimo porque nos divertimos imenso e no dia a seguir não temos nada para arrumar, só temos que ir para casa e podemos fazer ronha o resto do dia. Este é o meu plano ideal. Como eu estava a dizer, é plano de pai, sim, mas eu acho que temos que perder o estigma em relação aos planos de pai, porque os pais, em princípio, são pessoas que já viveram alguns anos e que já têm uma certa experiência de vida. E ao longo da experiência de vida que eles foram acumulando, chegaram à conclusão que aquele plano é o ideal, é o que mais vale a pena. Portanto, temos que perder o estigma de criticar o plano de pai. O plano de pai provavelmente é o plano mais perfeito que pode existir. Os pais sabem melhor do que nós, certamente. E os meus pais concordam tanto com este plano que já é o segundo ano que se juntam a nós também. E não são os únicos. Portanto, começaram os jovens, agora vêm os pais. Portanto, se tudo correr bem, eu terei começado o ano assim. Mas eu quero saber como é que vocês começaram o vosso ano. E como é que vocês gostam de começar o ano. Claro, que tradições ou chalupices é que vocês fazem na passagem de ano, assim, para garantir que o ano comece em grande? Eu não tenho nenhuma, mas eu quero saber as vossas. No seguimento do episódio anterior e também aqui para começarmos o ano em grande e na nota mais positiva possível, eu fiz uma reflexão sobre o meu ano de 2023 para poder planear de 2024 e estabelecer alguns objetivos, e o resultado dessa reflexão, entre muitos outros, foi uma lista dos momentos favoritos do meu ano. Não são favoritos de séries ou livros, ou que também é interessante e gosto muito de saber os favoritos da malta ao longo do ano. Neste caso são momentos favoritos, ou conquistas favoritas ou acontecimentos favoritos do meu ano, e queria partilhar isso com vocês e queria partilhar o que eu retirei desses 5 favoritos do ano em geral, também numa perspectiva de reflexão. Portanto, a minha ideia é que isto sirva para vos motivar, se é que ainda não estão motivados, a refletir sobre o vosso ano, porque ainda vão a tempo, já é 2024, mas já por ser o dia X de janeiro não quer dizer que vocês não possam refletir. Motivar-vos a fazer uma pequena reflexão, porque se calhar podem vir a encontrar algumas coisas que tinham deixado de passar despercebidas ao longo do ano e ficar a conhecer um bocadinho mais sobre vocês. Portanto, estas são as minhas. Eu vou começar pelo grande favorito de 2023 para mim, que provavelmente toda a gente que me segue no TikTok sabe, que foi a minha viagem de não sonho à Tailândia. Basicamente, em 2023, o nosso objetivo era fazer a viagem dos nossos sonhos, mas acabou por não resultar e tivemos que desistir da ideia. Basicamente é uma viagem que vai ser cara, e estamos conscientes disso. No entanto, no timing com que nós conseguimos preparar a viagem, estávamos a deparar-nos com preços muito acima daquilo que é expectável e daquilo que é usual. E se nós nos tivéssemos decidido a fazer a viagem dos nossos sonhos em 2023, íamos ter que fazer um investimento muito maior para esta viagem, um investimento que podia ser evitado se fosse feito noutro timing, noutro ano futuramente e planeado com outra antecedência. Portanto, como já não íamos a tempo de fazer esse planeamento e de
aproveitar ao máximo a viagem e o budget e tudo mais, decidimos que íamos adiar essa viagem e fazer uma viagem alternativa porque não queríamos não fazer uma grande viagem em 2023. E a viagem alternativa foi mesmo isso. Basicamente nós fomos à procura de que países é que nós gostaríamos minimamente de visitar e que com o timing que nós temos estão dentro do nosso budget. E mesmo por pesquisa de eDreams, uma das opções foi Tailândia. Não é que eu não quisesse visitar a Tailândia, porque sempre tive fascínio pela cultura, pela comida, é claro, e sempre tive vontade de visitar a Tailândia, mas não era de todo o meu sonho, não era de todo um país que estivesse na minha bucket list, do género, eu quero ir à Tailândia antes de morrer, tipo, eu preciso de ir à Tailândia. Mas acabou por se proporcionar, por estas razões que eu expliquei, e marcámos os voos e começou aí o planeamento. Não tinha as maiores expectativas do mundo. Eu sabia que ia ser uma boa viagem, estava entusiasmada com a viagem, mas nada me faria pensar que a viagem à Tailândia fosse tão boa como foi. Eu quero começar já por dizer que se vocês tiverem a oportunidade de ir à Tailândia, por favor, vão só. Marquem o voo. Eu sei que é um grande investimento monetário e físico e de tempo, mas vale todo o investimento. Foi sem dúvida a melhor viagem da minha vida. Eu experienciei uma cultura que eu não tinha qualquer tipo de referência sobre, que eu não fazia ideia da riqueza cultural que este país tinha, da riqueza de paisagens, de atividades, religiosa, tudo. Não tinha uma perfeita noção do que era e é um país fantástico, onde vocês podem experienciar tudo e mais alguma coisa, onde nunca vão estar aborrecidos. E não houve um sítio que eu achasse mau dos sítios onde nós estivemos. E chegámos ao ponto de, naquela coisa de privilegiado, estarmos em sítios onde dizemos, este aqui não é tão bom, gostei mais do outro. Mas era não é tão bom, do género, é fantástico, simplesmente não é tão fantástico como o outro sítio onde tínhamos estado. Se não tivéssemos estado no anterior, era paradisíaco, mas era tudo tão bom que chegámos ao ponto de estar desiludidos quando não era o sonho máximo absoluto. Mas, sem dúvida, a melhor viagem que alguma vez fiz. Eu acho que pode haver aqui alguma... O facto de não ser a viagem dos nossos sonhos e de não termos as maiores expectativas para a nossa viagem à Tailândia pode, efetivamente, ter melhorado a experiência, porque nós íamos à espera de fazer uma viagem muito boa e acabámos por fazer uma viagem espetacular. E não posso recomendar mais este tipo de viagens e, em especial, este país. E outra coisa que eu agradeço muito sobre a minha viagem à Tailândia foi o facto de eu ter decidido documentar tudo no TikTok, porque hoje em dia eu posso basicamente ir ao meu perfil e ver todos os vídeos que eu publiquei e reviver todos aqueles momentos e, acima de tudo, ter mantido um documentário quase diário dos nossos dias na Tailândia serviu como uma espécie de journaling visual de toda a viagem. Há imensos pormenores que eu tenho a certeza que não me iria lembrar hoje em dia se eu não tivesse feito um TikTok sobre isso e se não tivesse comentado especificamente isso na altura. E isto ainda reforçou mais a ideia de que journaling é tão importante, porque há tanta coisa que nos passa ao lado se nós não nos focarmos em falar sobre ela ou escrever sobre ela. É muito fácil esquecer as melhores partes, os pormenores mais engraçados, e toda a parte visual então é claramente fácil de esquecer, e tenho a certeza que o facto de eu estar a fazer o TikTok motivou-me imenso a gravar mais e a manter todo um record visual do que estava a acontecer. E com isto eu passo imediatamente para o meu segundo favorito do ano, que foi o TikTok. Normalmente as redes sociais costumam vir como associadas a vários aspectos negativos, desde o impacto que tem na nossa saúde mental, na nossa criação de expectativas, o tempo que nos roubam, mas eu acho que também temos que tentar ver as coisas boas de uma rede social e, na verdade, quem faz
a rede social somos nós, portanto, a nossa experiência será tão mais positiva ou negativa quanto nós quisermos, e somos nós que fazemos a nossa experiência nessas aplicações. Portanto, se nós fizermos uma experiência e criarmos uma experiência positiva, conseguimos tornar estes pequenos demónios das redes sociais em coisas muito positivas. E para mim o TikTok foi uma coisa altamente positiva em 2023. Foi um ano em que eu me foquei muito em criar vídeos no TikTok. E na verdade eu criei muitos vídeos para mim. Criei muitos vlogs, criei muitos diários visuais do que estava a acontecer na minha vida. E a intenção era que eu pudesse precisamente reviver esses momentos. E foi fantástico por isso. Foi um ano em que eu fiz imensa coisa e se não tivesse estado no TikTok ativamente, provavelmente eu não me ia lembrar dessas coisas. E foi muito bom poder documentar isso diariamente e ao final do dia juntar as imagens todas e juntar as peças todas e comentar o meu dia e poder consolidar tudo aquilo que foi acontecendo ao longo do dia e fazer esta espécie de reflexão. Portanto, o TikTok ao longo do meu ano 2023 foi uma espécie de journaling para mim, que na última vez que falei convosco, no último episódio, eu não pensei nesta perspectiva de journaling que eu tive, mas que foi muito real, que foi o TikTok. Obviamente, que para além disso, outra parte bastante positiva do TikTok é a pequena comunidade que eu vou criando lá, porque ao partilhar o conteúdo que eu gosto e com o qual eu me sinto confortável, eu acabo por ir de encontro a pessoas que partilham das mesmas opiniões que eu e dos mesmos interesses que eu, e então acabei por conhecer pessoas no TikTok que me acompanham e que têm interesses semelhantes, e é muito bom ter esta experiência comunitária nesta aplicação demoníaca, porque muitas vezes no dia-a-dia é fácil vocês não conviverem com pessoas que partilham de todos os vossos interesses. E eu adoro os meus amigos, mas os nossos amigos não têm que partilhar todos os nossos interesses, e as pessoas no TikTok que me acompanham lá partilham de uma grande parte deles, e isso é muito bom. E fica aqui então este pequeno reminder de que as redes sociais são tão boas ou tão más como as quisermos fazer parecer e como aquilo que nós dermos às redes sociais. Pois, o meu terceiro momento favorito, ou terceiro favorito do ano de 2023, foi o facto de eu ter finalmente cumprido o meu objetivo de livros para ler durante um ano. Basicamente, nos últimos anos, eu tenho vindo a fazer o challenge do Goodreads, onde vocês definem quantos livros vocês querem ler, e ao longo dos últimos anos eu tenho definido 12 livros, ou seja, um livro por mês, e basicamente nos últimos anos eu falhei todos os anos. Ficava sempre ali, mesmo resvés, Campo de Ourique, a 10 livros de 12, 8 livros, 9 livros, andava sempre ali nessa área, e já tinha tentado implementar hábitos de leitura ou hábitos que me motivassem a ler com mais frequência, mas não estava a funcionar. E portanto, em 2023 eu decidi fazer uma coisa diferente. Em vez de definir 12 livros para ler no ano e tentar implementar soluções para que eu conseguisse ler os 12 livros, eu decidi baixar a fasquia e definir como objetivo ler apenas 10 livros nesse ano. E acho que isto era exatamente o que eu precisava para finalmente cumprir o meu objetivo, porque eu não li 10, eu não li 12, eu li 14 livros este ano. Portanto, eu fiquei muito para além do objetivo, simplesmente porque decidi baixar a minha fasquia e ser realista e tirar uma pressão de cima de mim. Eu acho que muitas vezes era esta pressão que eu tinha sobre a quantidade de livros que eu tenho que ler que me desviava do caminho da leitura, porque especialmente quando toca a 12 livros por ano, um livro por mês, a partir do momento em que vocês falham um mês e começam a ficar para trás, eu acho que é muito fácil ficar desmotivado, e era isso que me estava a acontecer. Se eu não lesse logo um livro em janeiro, eu começava a sentir que estava a ficar
para trás e, por consequência, efeito bola de neve, eu começava a adiar, não me esforçava tanto, tinha sempre aquele bichinho por trás do meu ouvido a dizer-me que eu não estava a conseguir ler e depois nem lia por prazer quando ia ler e isso culminava tudo em eu não conseguir ler e falhar o meu objetivo redondamente. Mas quando mudei o meu mindset em relação a isso e decidi, não, eu posso ler menos, mas vou ler aquilo que eu me sentir confortável em ler e, acima de tudo, vou deixar de usar isto que é uma coisa fútil, este objetivo que é uma coisa fútil, vou deixar de o impor sobre mim porque claramente deixa-me desconfortável eu chegar ao final do ano e um objetivo que era tão simples como ler livros, eu não ter cumprido. Logo aí eu acabava a sentir-me um bocadinho falhada desnecessariamente, porque era eu que estava a impor esta regra na minha vida que não tinha qualquer tipo de cabimento. E por isso, quando tirei esta pressão, efetivamente consegui ler muito mais livros. Primeiro porque eu nem sequer estava a pensar na ideia de tenho que ler um livro este mês, tenho que ler um livro no outro. Não, eu ia lendo. Fui lendo o que me apetecia. Li livros mais pequenos, li livros maiores. Foi muito variado, mas fui lendo aquilo que me estava a apetecer e mal dei por mim. Era meio do ano e eu já tinha lido 70% do meu objetivo. Portanto, a partir daí foi super fácil terminar o livro com o objetivo claramente ultrapassado. E este favorito ajuda-me a ver que muitas vezes a nossa... Uma estratégia para nós efetivamente atingirmos os nossos objetivos é sermos mais realistas com os nossos objetivos. E especialmente quando são objetivos quantificáveis, sermos mais conservadores pode até ser útil para que atinjamos esses objetivos. Porque se nos pusermos com objetivos completamente lunáticos e que vão exigir um esforço tremendo da nossa parte, o mais provável é que isso ainda nos vá afastar mais da vontade de cumprir, enquanto que se formos mais conservadores e nos dermos, de certa forma, espaço para falhar, é mais fácil de, por causa da falta de pressão, conseguirmos atingir os objetivos na mesma. Portanto, esta foi a minha aprendizagem com este objetivo dos livros, mas queria também deixar aqui uma ressalva que este foi o ano em que eu li mais vídeos, li mais livros na minha vida, mas foi o ano em que eu li piores livros. Eu fui muito por recomendações este ano. Na verdade, acabei por estar muito focada em... Nem foi bem book talk, mas foi mais tipo bookcasts, podcast sobre livros. Acho que vocês devem saber do que eu me estou a referir. E foi o ano em que eu provavelmente li os piores livros de todos, porque não fui pelos meus gostos, fui pelos gostos de outros. E sim, cumpri o objetivo, mas não foi com a maior das qualidades. Portanto, mais uma aprendizagem sobre este favorito do ano, que foi qualidade, ou aliás, quantidade não significa qualidade. Lemos 14 livros este ano e provavelmente aproveitou-se 1 ou 2 desta amálgama de livros que lemos. Portanto, objetivo falhado com sucesso. Queria passar então para o meu próximo favorito do ano, quarto favorito do ano, e este foi surpreendente. Para a pessoa que eu sou, eu nem acredito que isto é uma realidade, que foi ter aprendido e ter começado a fazer crochê. Pois é, meu nome é Mara, tenho 82 anos e sento-me no sofá à noite a ver uma série e a fazer crochê. Só faltava estar a ver a novela. Eu gosto imenso de trabalhos manuais, adoro. Sempre fui uma pessoa muito das artes, adorava artes na escola, sempre adorei pintar, desenhar, construir coisas, fazer coisinhas com as mãos. Mas eu tenho uma clara dificuldade em comprometer-me com os meus projetos artísticos. 99% dos projetos artísticos que eu começo ficam, nem é a meio, ficam a mais de meio, ficam a 70% e depois não são acabados. Pinturas, então, é uma coisa que me tira do sério, porque eu adoro pintar, mas eu tenho graves problemas com paciência e eu não consigo esperar que as coisas sequem
e não consigo dar o tempo às coisas para poder trabalhar nelas corretamente. E quando começa a demorar muito tempo e a precisar de muito investimento e a ter muito tempo morto, eu ponho num canto e nunca mais pego. E isto já se passou com, talvez, centenas de projetos que eu comecei. E por isso me surpreendeu tanto eu ter-me dado tão bem com o crochê. Eu comecei a fazer crochê no verão porque, olhem, nem sei bem porquê. Acho que queria fazer alguma coisa mais manual e depois, obviamente, quando eu vou àquelas lojas fantásticas do chinês, tudo aquilo por onde eu olho me fascina e eu quero fazer tudo. E comecei por fazer umas malas com aquele trapilho e depois percebi que aquilo eram técnicas de crochê e que eu não estava a conseguir fazer aquilo porque não sabia crochê. E às tantas decidi, por que não fazer um top em crochê? Fui para o Pinterest, vi imensas ideias e a melhor coisa que eu fiz foi ter procurado um tutorial do início ao fim. Eu queria fazer um top, eu procurei o top, eu fiz o top com base naquele tutorial. E foi uma boa dinâmica porque crochê, quando não sabem fazer, ao início é super demanding, porque vocês têm que estar a aprender a fazer pontos. E isso impedia-me de me aborrecer enquanto fazia crochê, porque estava a ser desafiada a aprender coisas novas. E quando vocês já sabem fazer tudo e aquilo começa a ficar mecânico e talvez aborrecido, vocês acabam. Portanto, é super rápido de fazer pequenos projetos em crochê e não vos dá tempo, se são pessoas como eu, que não conseguem comprometer-se com estas coisas, não vos dá tempo de se cansarem. Portanto, eu fiz um top, na verdade ficou mesmo ali a 99%, mas eu vou acabá-lo até ao verão. E depois decidi que queria fazer um colete e fiz um colete do início ao fim. Acho que foi tipo o meu primeiro projeto artístico, material, manual que eu acabei. Fiz um colete e tenho imenso orgulho de ter terminado aquele colete. E agora estou a fazer outro, mas entretanto vou deixá-lo meio para fazer um beanie. Pronto, já começamos a entrar no esquema. No entanto, os benefícios do crochê para mim foram bastante claros. Eu sou o tipo de pessoa que está... Se eu estiver a ver uma série ou um filme, eu começo a ficar entediada e sinto necessidade de fazer mais qualquer coisa e muitas vezes eu sou aquela pessoa que está a ver um filme e que pega no telefone para ir para o TikTok. E isto não é benéfico para nada, nem produtivo para nada, porque nem vejo o filme, nem vejo o TikTok, não estou atenta, é desrespeitoso, portanto... super desagradável, um hábito terrível, mas não sei, eu começo a ficar com comichão. E fazer crochê enquanto vemos uma série é ótimo porque eu estou a distrair-me com o crochê sem estar a distrair o meu cérebro e estou a fazer aquilo de forma super manual, portanto não estou a afetar em nada o meu nível de atenção para aquilo que eu estou a ver e consigo estar a ser produtiva ao mesmo tempo que estou a ser uma pequena preguiça no sofá. Portanto, só vantagens. Que esta é outra questão. Eu sinto-me bastante preguiçosa por estar deitada no sofá um dia inteiro a ver um filme. Não consigo. Mas se estiver a fazer crochê, já me sinto bastante produtiva e isto faz-me sentir bem. Portanto, o crochê teve imensas vantagens para mim. Ao nível de clareza mental, foi ótimo porque foi um descanso para a minha mente, um descanso que eu não estou habituada a ter e que eu acho que muitos de nós não temos. Nós estamos habituados a estar sempre a receber inputs da televisão, do podcast, do TikTok, a estar sempre a fazer qualquer coisa e coisas que são muito brain demanding, que puxam muito pela nossa mente. E estar a fazer crochê só puxa pelas minhas mãos e eu não preciso de estar a consumir nada e estou só bem e a fazer crochê. Portanto, para a minha saúde mental foi ótimo. Para o meu armário foi ótimo também, porque já ganhei um crochê que provavelmente me custaria tipo 100 euros se eu fosse comprar e que não demorou assim tanto tempo a fazer e que ficou lindo. Portanto, crochê, sem dúvida, um dos meus favoritos do ano. E se vocês não começaram nenhum hobby manual em 2023, por favor, façam-no em 2024, porque é benéfico para tudo. Parece calcitrim. Bem. E por fim, e porque eu quero tentar manter isto curto e não me alongar demasiado,
o meu último favorito do ano, o quinto favorito do ano, que eu não podia deixar de referir por várias razões, e que foi comprar uma casa. E eu sei que isto é assustador, a ideia de comprar casa, porque toda a gente diz que não é a altura certa, financeiramente não estamos bem, imobiliariamente estamos ainda pior e, portanto, 2023 era provavelmente o pior ano para comprar casa e posso desde já dizer que não estava nos meus objetivos para 2023 comprar uma casa. Mas há coisas que, quando tem que acontecer, têm muita força e comprar uma casa foi a decisão mais lógica para nós este ano de 2023. E, de momento, eu agradeço por a vida nos ter empurrado para esta situação, porque foi um não objetivo que conquistamos e que nos deixou extremamente felizes. Por muito que eu sei que em Portugal há muito, nós temos muito este apego às nossas próprias casas e não somos de alugar casa e tudo mais, mas isto tem uma razão de ser e não há nada como vocês sentirem-se em casa, numa casa que é vossa, num sítio onde vocês podem realmente investir e melhorar e que vocês têm gosto em manter e em tornar cada vez melhor. E foi algo que, se não fosse a vida a empurrar-nos para fazer, não teríamos feito, com muita pena nossa. Hoje consigo ver isso, porque foi um passo super importante para nós e que foi também um validar de todo o esforço que temos vindo a fazer nos últimos anos, de todas as opções que fizemos ao longo dos últimos anos, foi finalmente tornar palpável o esforço que tivemos a fazer e torná-lo uma realidade. E por muito que não fosse um objetivo, foi o não objetivo mais feliz, a conquista mais feliz de 2023, sem dúvida, e não podia deixar de o referir. E é claro que fica aqui a nota também, e parte desta reflexão é que às vezes os nossos objetivos principais acabam por temos que nos desviar deles por vezes, por circunstâncias da vida, e isso não tem mal, desde que saibamos também celebrar as coisas que nos fizeram desviar desse objetivo e o quão bom isso foi. E também que muitas vezes a única motivação que nós precisamos para cumprir objetivos e para dar passos na vida é a vida a acontecer, e há coisas que não podem ser adiadas. E por muito bom que seja ter objetivos, é bom também ter uma mente aberta para fazer o que tem que ser feito na altura que tem que ser feita. Se vocês quiserem que eu fale um bocadinho mais sobre o processo de comprar a casa, digam-me nos comentários também, porque eu acho que há tanta coisa à volta de todo o sistema de comprar uma casa que nunca ninguém me contou e que eu gostava muito que me tivessem dito. E por isso, se quiserem que eu fale mais sobre isso, partilhem comigo. E estes foram os meus 5 favoritos do ano. E como se pode ter tornado claro ao longo do episódio, os favoritos não foram os momentos em si, ou não foram as coisas em si, foram a aprendizagem que eu tirei dessas coisas. Seja a viagem à Tailândia, que para além de ter sido um favorito, foi um favorito porque me fez ver que nem sempre aquilo que nós mais queremos vai ser o que nos vai trazer maior felicidade. Às vezes a felicidade está nas coisas que vão passando mais despercebidas e às quais nós não damos tanta atenção ou não criamos tantas expectativas sobre. Seja o facto de ter aprendido que baixar as fasquias pode ajudar a cumprir objetivos, por retirar a pressão. Tudo isto, a melhor parte destes momentos que eu estou a partilhar convosco é a aprendizagem que veio desses momentos e o que é que essa aprendizagem diz sobre a pessoa que eu sou ou sobre a pessoa que eu quero ser. E mais uma vez, que isto possa servir de motivação para quem ainda não refletiu sobre o ano que passou,
Porque mesmo que os momentos não tenham sido os melhores ou não tenham sido os mais positivos, se virarmos a perspectiva e tentarmos focar na aprendizagem desses momentos, conseguimos trazer um monte de favoritos do ano que terminou e perceber o quão importante ele foi e o quão significantes foram as aprendizagens durante o nosso ano e o nosso progresso durante o nosso ano. Portanto, se no último episódio não tinham ficado motivados a fazer uma reflexão sobre o vosso ano, eu espero que este episódio tenha ajudado. É claro que agora também quero saber quais é que foram os vossos favoritos deste ano e, acima de tudo, não tipo o momento específico, tipo, foi a concerto de Harry Styles. Não, o que é que isso quis dizer sobre vocês e o que é que isso significou na verdade, mais do que estarem a cantar no concerto do Harry Styles, o que é que terem chegado a esse momento significou na vossa vida ou trouxe para a vossa vida. Portanto, adorava saber um bocadinho mais sobre isso. Por aqui, vamos continuar na revisão do ano 2023. Na verdade, vamos continuar no estabelecer objetivos para 2024, porque é dia 30 hoje e eu ainda posso fazê-lo. E se aí é janeiro, também o podem fazer em janeiro, porque não há nada que diga que janeiro, ou dia 1 de janeiro, tem que ser o dia em que vocês apresentam os vossos objetivos ao Ministério da República, porque não é verdade. Dia 1 de janeiro pode ser apenas mais um dia e há muitas oportunidades ao longo do ano para refletir e fazer recomeços, como também partilharam comigo nos comentários. E eu espero que tenham gostado de ouvir um bocadinho dos meus favoritos também. Espero que isto sirva de incentivo de alguma forma e espero que tenham um 2024 muito bom e que se alinhe com tudo aquilo que vocês querem para o vosso ano, que seja mais uma vez um bom começo de ano e que nos vejamos na próxima semana. Beijinhos!